Antes de eu falar o texto, acho que eu falei de manhã, né? Falei? Não lembro. Aí, ó, tem gente ligada aí, ó. Você já fez uma coisa que você foi obrigado a fazer? Você não queria fazer, mas foi obrigado. Já fez? Já aconteceu? Como é que você fez isso? Se você fez obrigado. Geralmente o coração faz o quê? Meio com raiva, né? Meio aborrecido, mas vai lá fazer porque é obrigado, né? É igual mãe, né, dona Osmarina? Que manda o filho: meu filho, vai lá, leva o lixo, coloca o lixo lá fora. O menino não quer ir, mas você... se você não fizer, o negócio não vai ficar bom para o seu lado, não. Nós vamos falar um pouquinho de como Deus age, né, de como Deus tem os seus meios de agir. Jonas, capítulo 1. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares, até o final. Jonas, capítulo 1. Talvez você fale assim: mas já ouvi tantas mensagens nesse texto. Mas a palavra sempre se renova, né, a cada dia, e sempre tem algo que Deus tem de novo para cada um de nós. Leiamos, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, por medo da comida preparada. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa o sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta. Meu querido irmão, uma pergunta para nossa reflexão, para a gente pensar. Não sei se você já fez essa pergunta. Depois dessa leitura do texto, ou depois de conhecer essa história toda, que talvez você conheça, a pergunta é: por que Jonas não quer ir pregar o Evangelho, anunciar sobre Deus na cidade de Nínive? Você já fez essa pergunta? Você já parou para refletir? Por que Jonas não quer ir? Será que Jonas é um emburrado? Será que Jonas é um desobediente? Será que talvez tenha algum motivo pelo qual Jonas não tem essa vontade de ir, porque Jonas foge da presença do Senhor? Na verdade, amados, esse texto, esse livro, ele não fala da história de um profeta fujão. Não é. Apesar da gente colocar esse adjetivo, o profeta fujão, né? Não sei se você gostaria desse adjetivo. Você gostaria de ter esse adjetivo? Fujão? Não sei se você gostaria desse adjetivo. Mas esse livro não trata disso. Esse livro trata da soberania de Deus na missão. É sobre isso que nós vamos pensar nesta noite. Esse é o tema da nossa meditação nesta noite. A soberania de Deus na missão. Deus tem um propósito, e quando Deus tem um propósito, nada escapa, nada pode atrapalhar, nada pode impedir a ação de Deus, porque nosso Deus é um Deus soberano. O que Ele quer, Ele faz acontecer. Você pode espernear, você pode fugir, você pode tentar argumentos, mas quando Deus quer, Ele realiza. Nada pode impedir a mão de Deus, a ação de Deus. Louvado seja o Senhor, amados, porque não depende de mim, da minha capacidade, da minha força, do meu intelecto, não depende daquilo que vai no meu coração, depende de Deus para as coisas acontecerem. Mas por que Jonas não quer ir? Talvez Jonas estava amargurado. Para aqueles que não sabem, Jonas era de uma família de profetas, de pessoas que serviam a Deus. Naquele tempo, os assírios, que é quem dominava e era a capital, Nínive, era a capital da Síria, esse povo era um povo muito mau. Esse povo, quando eles entravam na cidade, eles matavam os príncipes, eles matavam os reis, eles matavam os filhos dos reis, eles matavam os sacerdotes, eles matavam os filhos dos sacerdotes. Esse povo ninivita, eles costumavam pegar suas próprias crianças, seus próprios filhos, e matarem os seus filhos em sacrifícios a Baal e a outros deuses. Veja que povo mau, irmãos, que povo terrível. Então, humanamente falando, de repente aqui num pensamento humano, era justificável, não é? Se coloque no lugar de Jonas. Talvez você ia ficar questionando Deus, Senhor, mas esse povo só não sabe que eles são maus, só não sabe que ele já matou parente nosso, você não sabe que eles invadem aqui, e onde eles invadem, eles acabam com todo mundo. É verdade, só quer que eu vou lá falar para eles? Talvez isso era o que ocupava o coração e a mente de Jonas. E Jonas então decide fugir. O livro, ele fala de um plano maravilhoso, de um Deus maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele age em coisas inesperadas, de formas inesperadas. Ele tem como alvo, às vezes, pessoas inesperadas. Pessoas que a gente não acha que tem solução e que tem jeito, para Deus tem jeito. Povos que talvez a gente acha que não pode ser alcançados pela graça de Deus, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquela causa que a gente acha que não tem solução, para Deus tem solução, porque Deus é o nosso Deus soberano, Ele é o Deus todo-poderoso. Mas qual é aqui o plano de Deus? É simples. O plano de Deus é alcançar esse povo
que era um povo que vivia de forma muito violenta. O plano de Deus é alcançar esta cidade, é alcançar as pessoas dessa cidade que não conheciam ao Deus verdadeiro. Deus tinha um plano na vida daqueles marinheiros e daquelas pessoas que estavam no navio. Por isso Deus permite que Jonas tome um destino inicialmente diferente do que era o seu. Mas como Deus mostrou a sua soberania? Em primeiro lugar, Deus mostrou a sua soberania através da natureza e através das ações na própria natureza, na natureza e através dela. Nós podemos observar no texto que Deus age aqui em meio a algumas ações espetaculares, porque Jonas, versículo 3, diz que Jonas se dispôs. Se dispôs a quê? A fugir. O que diz no terceiro versículo? Jonas se dispôs, mas para fugir. Sempre que você vê um mas, é porque é contrário àquilo que era o propósito. Então ele se dispõe, mas para fugir. Fugir para onde? Fugir para Tarsis. Bom, eu acho que se eu viajar 3 meses, porque era mais ou menos o tempo, numa viagem dali até Tarsis, se eu viajar 3 meses, Deus esquece. Quem sabe Deus esquece desse projeto? Quem sabe Deus vê, realmente ele desistiu, não vai dar certo. Fracassou o projeto. Não. Olha o que acontece. Parte B do versículo 3. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, embarcou para ir com eles, para longe da presença do Senhor. Bom, Deus não podia estar presente na Espanha? Não podia? Na cabeça de Jonas, ele achou que podia ficar longe do Senhor. Não, acho que Deus só está agindo aqui, na nossa região. No máximo até Jope, que é onde eu vou embarcar. Mas não, Deus está presente em todo lugar. Não tem 1 milímetro desse universo que Deus não tenha o controle. Não há nada que foge a esse controle de Deus. Mas Jonas, num primeiro momento, por causa talvez do seu coração amargurado, da sua atitude de fugir, ele pensa, eu acho que Deus não está lá, então vou fugir para lá. Mas olha como que Deus faz, agindo na sua soberania na natureza. Versículo 4, leia comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Bom, amados, nós podemos observar nesse texto, no versículo 4, esse vento, essa tempestade, começa com um vento, depois uma grande tempestade, porque Deus é soberano também na natureza. Também Deus é soberano na natureza, versículo 11, o mar se torna agitado. Olha o finalzinho do versículo 11, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. A tempestade aumenta, os problemas aumentam. Aqueles homens tentaram uma forma de solucionar o problema. Vamos jogar a carga do barco. Quem sabe aliviando esta carga do barco, nós vamos aqui sobreviver. Aquelas pessoas tentaram agir da sua forma, com a sua força, com a sua capacidade, para resolver aquele problema. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, tem coisas, tem situações na minha vida e na sua vida, que elas não vão ser resolvidas com a nossa força, do nosso jeito. É Deus quem vai agir, é Deus quem vai fazer com que a coisa acontecer, e se Ele quiser usar algum elemento da própria natureza, Ele vai usar, porque é que Ele usa. Ele usa vento, Ele usa tempestade, Ele usa mar agitado. Mas também no versículo 17, o que Deus usou no versículo 17? Da natureza. Um grande, não é baleia, tá, gente? Alguns professores de escola dominical falam que é uma baleia. Não sei se é uma baleia. A Bíblia fala grande peixe. Vamos ficar com grande peixe, que é melhor. Não sei se é tubarão. Não sei se é baleia. Não sei se é um outro tipo de
grande peixe que existia na época. Mas o texto mostra que Deus usa aspectos da natureza. Bom, entrando naquele barco, passando por aquela situação, o texto no versículo 4 fala que esse navio estava a ponto de despedaçar. Os marinheiros o que fazem? Versículo 5, acompanhe comigo. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus. A quem que eles clamavam? Aquilo que eles acreditavam, a sua divindade. A gente não sabe, talvez ali tinha vários adoradores de Baal, por exemplo, porque era uma rota que vinha da Fenícia. Portanto, muitos ali talvez adoravam a Baal ou a outros deuses, e aí cada um então começa a lançar a sua confiança no seu Deus, mas a parte B fala que eles também agiram jogando a carga fora para aliviar o peso. E Jonas? Hein? Dormindo. Você sabe que algumas pessoas, quando estão com problema, ele quer dormir. Ele quer dormir para se esconder do problema, para não enfrentar o problema. Em algumas situações, alguns acham que dormir é a melhor solução, e assim foi. E o texto fala para nós que Jonas dormia profundamente, finalzinho do versículo 5. O que é dormir profundamente? Ficar fora de si. Pode acontecer o que for. Você está dormindo tão profundo que você nem ouve os barulhos dos trovões. Já aconteceu com você? Você está tão cansado, tão debilitado de um esforço, ou por alguma situação que você não ouve nada que está acontecendo ao redor. Você não viu o que aconteceu assim, aquela chuvada? Não ouvi nada. Dormi tranquilo. A coisa está indo de mal a pior do lado de fora. A tempestade, as cargas do navio já estavam sendo tiradas e jogadas todas fora, e Jonas está o quê? Dormindo, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse em nenhum envolvimento com aquela coisa. Versículo 6, chegou a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Você está agarrado nesse sono, você está fora de si. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vamos lançar sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Tá igual aquele outro personagem, né, das histórias. Ai, meu Jesus Cristinho, me descobriram aqui. Lembra dele? Seu Zeni está rindo ali, né? Acho que lembrou do personagem. Jonas foi descoberto, ele tentou se esconder, mas não tinha jeito, porque ninguém se esconde quando Deus quer. A pessoa pode se esconder a sua vida, esconder os seus pecados, esconder as suas atitudes, mas nada escapa ao olhar de Deus. E quando Deus quer, Ele mostra. E Deus tinha um propósito em mostrar isso. Esse lançar sorte aqui, não me pergunte. Depois vocês perguntam para o pastor Elvis o que é, tá? Mas talvez era um tipo de jogo. Jogar alguma pedrinha, jogar palitinho, sei lá. Era alguma coisa, e caiu justamente sobre quem? Sobre Jonas. Então é você. E eles perguntam, versículo 8, declara-nos por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? E o que ele responde? Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Meus irmãos, preste atenção. Aqueles homens adoravam outras divindades. As pessoas daquele navio estavam vindo de outros lugares, indo para outros lugares. Aqueles homens adoravam outros deuses. Mas agora Jonas declara quem é o Deus dele. Eu sou hebreu. Eu temo ao Deus dos céus. O Deus dos céus é aquele que criou todas as coisas.
Com essa declaração, irmãos, aqueles marinheiros, versículo de número 10, aqueles homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia que ele fugia da presença. É como se aquelas pessoas que eram para ouvir a mensagem estão pregando para o pregador. Aqui, meu amigo, você não se tocou ainda não? Você diz que é servo desse Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que é tão poderoso assim, e você quer fugir dele ainda? Que negócio é esse? Me parece, irmãos, que as pessoas desse navio, que esses marinheiros, eles são mais crentes do que Jonas. Me parece que eles estão mais temendo a Deus do que Jonas. Porque com essa declaração, o texto diz que eles ficam possuídos de temor e começam a questionar: como assim você está fugindo desse Deus que é tão poderoso? Você acha que você pode? Eles então perguntam: o que nós vamos fazer diante disso? Versículo 11: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar está se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas então diz: tomai e lançai-me ao mar, o mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se ainda mais por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então eles pedem a Deus. Olha o que eles falam, esses marinheiros, que aparentemente são mais crentes do que o próprio pregador, do que o próprio profeta. Olha o que eles dizem em versículo 14. Então clamaram a quem? Não é aos senhores, não é aos outros deuses. Eles clamam ao... Eles estão crentes agora, irmãos. Essas pessoas do navio estão crentes, eles estão crendo em Deus, porque eles clamam ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Está aí na sua Bíblia, em letra maiúscula, Senhor. Clamaram ao Senhor e diz: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós o seu sangue, quanto a nós inocente, porque, Senhor, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles acreditam que Deus está no controle. Eles acreditam que Deus é soberano. Eles creem, irmãos, por aquela palavra, por todos os acontecimentos, naquela avaliação da situação, eles entendem o que estão acontecendo e eles estão então orando a Deus. Jonas é totalmente descoberto. Tudo que Jonas queria era se esconder, mas Deus traz tudo às claras. Tudo que Jonas queria era fugir da presença do Senhor e da vontade do Senhor. Mas quando Deus quer, Deus até traz à tona aquilo que está em oculto. Jonas não quer cumprir a missão de Deus. Jonas não quer fazer a vontade de Deus. Eu pergunto para cada um de nós hoje, para nós pensarmos: será que nós estamos esperando que Deus haja em alguma coisa da natureza, ou através da natureza, para que nós possamos cumprir a sua vontade? Será que nós estamos querendo cada vez mais se ocultar e se esconder da vontade de Deus, do propósito de Deus? Até quando nós vamos fugir daquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida? Deus quer nos usar, meus irmãos. Deus quer usar a mim e a você para cumprir o seu propósito, porque Ele tem uma missão. No caso de Jonas, Deus tinha uma missão. Deus queria salvar os ninivitas, aquela geração de ninivitas. Deus queria que o evangelho fosse pregado, que a palavra de Deus fosse anunciada naquele lugar. Deus tinha um propósito, e Deus queria usar Jonas. Mas Jonas quer fugir. Você já ouviu aquela frase
que alguns costumam dizer, não, Deus é bom. Deus não força ninguém a fazer nada, não. Já ouviu, presbítero Endo? Deus é muito amor, assim, Deus não força, não. Você já ouviu? Hein, Ramon? Já ouviu alguém? Não, Deus não força ninguém a fazer nada, não. Vai avisar isso para Jonas, então. Vai avisar isso para Jonas. Meus irmãos, quando Deus quer, Ele faz. Se Deus está dizendo para Jonas, Jonas, você vai ter que ir. Não tem outra. Você pode fugir, você pode espernear, você pode fazer pirraça, você pode se jogar no chão, você pode ir lá para o fundo do navio, você pode ir lá para o fundo do peixe, para as profundezas do abismo, lá no ventre do peixe, no intestino, desculpa a expressão, tá? Mas ele estava lá no intestino mesmo do peixe, quando ele está orando. Eu acho que o lugar lá não era muito bom, não. Às vezes nós não estamos lá no intestino do peixe, mas estamos na sujeira do pecado. Nós estamos vivendo longe do propósito de Deus. Nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Não fuja, meu querido, do propósito de Deus. Deus é um Deus soberano. E Deus tem um propósito a ser realizado. Continuando, como Deus mostra a sua soberania, não só agindo na natureza e através dela, e depois a gente vê na natureza também quando Deus age na planta, né, fazendo a planta brotar, depois Deus age usando o verme para fazer a planta morrer, enfim, Deus tem as suas formas de agir, mas em segundo lugar, Deus age e mostra a sua soberania com a sua graça maravilhosa. Vamos ler juntos? Versículo 15, 16 e 17 do capítulo 1. Leiamos. E levantaram Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha só como que Deus usa a sua graça maravilhosa, porque Deus é um Deus bondoso, maravilhoso, amoroso, mesmo soberano, mesmo justo, mesmo santo, mas Ele tem um propósito na vida de pessoas falhas, pecadoras, como Jonas e como aquelas pessoas. E olha o que acontece. O texto fala que ao lançar Jonas, cessa a fúria do mar. Jonas vai descendo mar abaixo, se afundando, ou na linguagem nossa aqui, se afogando talvez. Mas o texto fala que imediatamente a tempestade se acalma, o mar que estava revolto, o navio que estava para ir a pique e se afundar. Nenhum morre, ninguém morre naquele lugar, ninguém morre naquela situação, mesmo com todas as coisas que estavam ao redor. E meu querido, quero abrir aqui um parênteses, presta atenção, quando a gente desobedece a Deus, quando a gente foge do propósito de Deus, isso traz consequências não só para nós, mas muitas vezes vai trazer consequências para as pessoas que estão ao redor de nós. Às vezes, por causa da nossa desobediência a Deus, parentes nossos vão sofrer, vizinhos, colegas de trabalho, às vezes até uma cidade inteira pode sofrer por causa da minha desobediência, da sua desobediência. Então preste atenção, até quando você vai fazer pessoas sofrerem ao seu redor? Jonas fez isso, ele trouxe muitos transtornos para aquelas pessoas. Alguém naquele navio tinha a ver com a desobediência direta de Jonas? Hein? Não. Quase que se perde um navio, se perdeu a carga daquele navio, quase que pessoas ali morrem, só não morrem porque Deus tinha um propósito, mas as consequências da desobediência de Jonas, elas estavam ali, claras. Uma carga se perde, o navio é chacoalhado para lá e para cá,
Mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, Ele usa até situações de desobediência do seu servo para mostrar graça e transforma corações. Porque olha o que acontece, versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Não foi crente Nutella, não. Como diz um amigo meu, ruim de serviço. Temeram em extremo ao Senhor. Parte B do versículo 16: e ofereceram sacrifícios e fizeram votos, adoração ao Senhor, cultuaram ao Senhor, porque viram o que Deus tinha feito, porque acreditaram que verdadeiramente o Deus de Jonas era o Deus Todo-Poderoso, porque Jonas disse: pode me lançar, e Deus vai fazer com que o mar acalme. E não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Porque o nosso Deus é o Deus soberano, e Ele age da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer. Amados, a graça de Deus, ela é maravilhosa, apesar de nós não merecermos. Quer ver isso? Falando dos ninivitas, Mateus capítulo 12, versículo 40. E 41. Vamos ler juntos ali? Está até projetado. Porque assim... Ninivitas com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas. Olha que coisa maravilhosa, amados. O que Jonas viveu, 3 dias e 3 noites, é comparado ao que Jesus viveu. Um por desobediência, Jonas, outro por obediência, Jesus. Mas o mais especial é que Jesus declara que ele é maior do que Jonas, e que ninivitas se converteram apesar do pregador, apesar de quem Deus levantou, apesar da indignação, apesar de um profeta fugitivo e que faz uma pregação amargurada, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas Deus tem a sua forma de agir, porque o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus gracioso. Finalzinho do capítulo 1, versículo 17. Vamos ler juntos? 1,17. Deparou, Senhor... Capítulo 2, versículo 1. Então, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Versículo de número 10, leiamos, do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meus irmãos, Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração daquelas pessoas, mas Deus ouviu a oração também do profeta. Mesmo lá no profundo, mesmo lá no ventre do peixe, Deus ouviu a oração. Por que Deus ouve a oração de um indignado? Por que Deus ouve a oração de um amargurado? Por que Deus ouve a oração de um aborrecido? Por que Deus ouve um coração magoado? Resumindo, porque Deus ouve a oração de um pecador? Porque Deus está interessado em nós. Porque Deus quer usar pessoas pecadoras, falhas como eu e você.
Porque Deus tinha um propósito, Deus queria usar aquele profeta. Porque Deus tinha um propósito em abençoar e transformar a cidade de Nínive. Por isso que Deus ouve a oração. E é por isso que Deus ouve a sua oração, a minha oração. Mesmo falhos como nós somos, nós podemos chegar a Deus e dizer hoje: Senhor, eu estou triste, Senhor, eu tenho sido desobediente, Senhor, até hoje eu estava longe do propósito do Senhor, até hoje eu fiz do meu jeito, mas em nome de Jesus, Senhor, a partir de hoje eu quero fazer diferente, a partir de hoje eu quero fazer a Tua vontade. Qual que é o plano do Senhor para a minha vida? Você pode fazer essa oração hoje, e Deus ouve essa oração, sabe por quê? Porque o nosso Deus é gracioso, porque o nosso Deus é grandioso, porque o nosso Deus é extremamente bondoso. Ele nos ama, Ele ama a mim e a você. E quem sabe Deus quer usar a sua vida para abençoar uma outra casa, uma outra família, uma empresa, um bairro, uma cidade ou um país. Deus pode usar a sua vida. Não seja fujão, não seja desobediente, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é soberano também, ouvindo as nossas orações, como ouviu de Jonas. A nossa oração, meus irmãos, ela não muda Deus. Não muda. Existe uma teologia errada achando que a nossa oração muda Deus. Ela é ensinada de forma errada. Porque a gente ouve várias pessoas dizendo que estão orando a Deus, falando: eu determino isso e não sei o que, e papapá. Meus irmãos, quem determina é Deus, quem faz a coisa acontecer é Deus, quem tem um plano é Deus. Ele é soberano e está muito acima e muito além do que eu e você podemos imaginar ou medir. Sabe por quê? Porque nós somos falhos e nós somos limitados, e as nossas avaliações não são de acordo com as avaliações de Deus. Quer ver um exemplo? Será que qualquer um de nós aqui iríamos votar para que Raabe fosse presidente da SAF? Hein? Eu acho que não. Antes de conhecer a Deus, não. Raabe, e minha filha, não anda muito com a Raabe, não. Ela não é uma boa mulher, não. Eu te pergunto, você ia fazer negócio com Jacó? Hein? Se ele passou a perna no irmão e passou a perna no pai, imagine você. Você ia querer fazer negócio com ele? Você ia eleger ele para diácono da igreja? Hein? As nossas avaliações são diferentes da avaliação de Deus. Mas Deus escolheu essas pessoas. Mas Deus chamou essas pessoas. E Deus transformou essas pessoas que talvez eu e você iríamos condenar e não iríamos nem colocar na genealogia, na descrição da nossa família. Não queríamos ser amigos dessas pessoas. Mas Deus fez com que eles fossem amigos dele. Assim como Ele faz com que eu e você, mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, Ele quer usar a mim e a você. E Ele quer ouvir a minha oração e a sua oração. Portanto, meu amado irmão, use, desculpe aqui a expressão, desculpe aqui, mas eu vou usar. Use e abuse da oração. Ore, clame. A oração é um meio de graça. A oração é nós nos achegarmos a Deus, é colocarmos a nossa vida diante de Deus, é clamar a Deus, é se derramar diante de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você tem buscado ao Senhor? Deus quer, é segredo, tá? Segredo. Deus quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. Por quem? Por você. Que horas? Qualquer hora. Que lugar? Qualquer lugar. Qual momento de felicidade ou de tristeza
independe se é num momento de tristeza ou de felicidade. Deus quer ser achado por mim e por você. Você pode se derramar diante dele e agradecer por muitas bênçãos que Deus tem derramado. Mas também você pode interceder e pode clamar por situações que estão acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Deus, em sua soberania, Ele dá uma segunda chance para Jonas. E talvez hoje Deus está dando para você uma segunda chance. Talvez hoje é a oportunidade de recomeçar. Talvez Deus quer recomeçar algo novo na sua vida hoje. Se coloque diante dele. Porque nós vemos no capítulo 2 essa narrativa em que Jonas ora ao Senhor e clama ao Senhor. E ele derrama a sua alma diante do Senhor. E Deus ouve essa oração, versículo de número 10. Mas terceiro capítulo diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez Jonas, ou seja, a oportunidade, segunda oportunidade, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, para fugir. Ah, não, agora não. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade num caminho de um dia e pregava: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Os ninivitas creram, proclamaram o jejum e vestiram. Rei, população, até os animais fazem jejum. Todos se derramam diante de Deus, apesar do profeta. Apesar do tipo de pregação que ele foi feita. Mas Deus, mesmo assim, usou Jonas. E Ele pode usar eu e você. Isaías, o profeta, lá no capítulo 43, vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Tem alguém que pode impedir? Não. Não existe força desse mundo, não existe poder deste mundo, não existe nada neste mundo que pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas formas de agir. Deus tem os seus meios para nos trazer para próximos dEle, para que nós possamos estar no centro da vontade dEle. Jonas não queria. Nem na segunda oportunidade Jonas queria, porque a pregação dele foi meio fuleira. Foi uma pregação meia boca, Rick. Se o texto diz que a cidade demorava 3 dias para percorrer a cidade, ele em um dia pregou, para a cidade toda. Eu acho que ele tinha uma moto dessas barulhentas que tem aí. Pronto, pregou. Um dia ele pregou numa cidade que demorava 3 dias para andar nela. Você imagina quanto tempo ele gastou com cada pessoa. Ele não pregou para todo mundo, provavelmente. Ele não foi de casa em casa. O texto apenas fala que foi muito rápida essa pregação. Jonas não queria, mas Deus queria. E a verdade é que aquelas pessoas se voltaram para o Senhor. Aquelas pessoas adoraram o Senhor. Assim como as pessoas do navio se curvaram ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos diante do Senhor. Agora, esta geração de ninivitas, de pessoas que antes matavam suas próprias crianças para oferecerem aos deuses, agora se convertem ao Senhor. Agora adoram ao Senhor. É muita graça de Deus derramada no coração de Jonas, no coração das pessoas de Nínive. É muita graça de Deus derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. A missão está comigo e com você hoje.
Eu sou chamado para servir a Deus. Eu e você somos chamados para pregar o Evangelho. Nós temos que adorar a Deus, essa é a missão para a qual Deus nos chamou. Glorificar a Deus significa adorar a Deus, significa se render a Deus, significa elogiar a Deus, falar dos feitos de Deus. Mas concomitante a isso, tem pessoas que ainda não adoram. E se essas pessoas não adoram, quem vai falar para elas? Quem é? É eu e você. As 6 vezes que Jesus aparece, depois da sua ressurreição, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, as 6 vezes que Jesus aparece para os discípulos, ele sempre relembra a grande comissão. Quando alguém está perto de morrer, geralmente ela vai falar de coisas importantes, não é? Sim ou não? Meu sogro, na véspera do falecimento, ele fez algumas coisas que normalmente ele não fazia. Não é, amor? No domingo anterior, ele foi 2 vezes no culto. Às vezes ele ia uma só. Ele falou com a irmã mais velha da Adélia, ó, tem um dinheirinho assim, se precisar, algo que ele não tinha feito ainda. Alguns meses antes ele tinha me dito, falou, Natanael, se eu puder escolher a forma de morrer, eu queria morrer aqui fazendo o que eu gosto. E nesse dia que ele falou isso comigo, eu estava lá no sítio, lá no Cachoeirão, Pocrânio, Presbituanos. Eu tinha começado a querer tirar leite, só que os dedos começaram a doer, que eu não estou acostumado. Aí eu falei, seu Manel, não dá para mim não. E aí eu fiquei ali olhando ele trabalhar e ele falando isso para mim. Se eu puder escolher uma forma de morrer, eu gostaria de morrer fazendo aquilo que eu gosto. E foi isso que aconteceu. Morreu tirando leite da vaca que ele mais gostava. A primeira, que ele sempre tirava. E o baldinho de leite lá, ele caiu. Foi coisas importantes para ele. Orientações ele deu para a irmã da Adélia. Conversou deu uns beijinhos na dona Carmen antes de ir embora. Lá para o Pocrânio, de voltar para lá. Na véspera da morte. Agora Jesus, na sua despedida, ele disse coisas muito importantes. E a coisa mais importante é, vai e pregue o Evangelho. Se eu e você não pregar o Evangelho, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Talvez você fale assim, mas como, Natanael, que eu vou pregar? Comece falando, testemunhando, perguntando. Pergunte ao seu colega, seu vizinho, seu colega de trabalho, aqui, eu posso orar por você? Eu posso sentar com você para a gente ler a Bíblia junto, para estudar a Bíblia junto? Os métodos são os mais variados, você tem o Evangelho de João que você pode ler, tem livretos aqui com roteiros, se você quiser pode me procurar, sei lá, a forma de começar, Deus vai te mostrar como vai fazer. Vai acontecer de um colega seu de trabalho passar por um problema lá no casamento, sei lá, alguma coisa vai acontecer, mas eu e você não podemos perder a oportunidade de testemunhar de Jesus. O mundo precisa, meus irmãos, as pessoas precisam, e Deus quer salvar pessoas, Deus está com pressa, as coisas estão acontecendo aí, estão mostrando. Você acha que a guerra é só lá Ucrânia e Rússia? Não. Eu disse há poucos dias aqui está em guerra aqui no Brasil, 3.500 assassinatos por mês no nosso país. Lá na Ucrânia morreu 1.200 e poucos civis, na guerra toda. Aqui 3.500 por mês no nosso país. Mianmar bombardeou as próprias igrejas, semana retrasada. Boko Haram e ISIS está atacando a Nigéria, vilas inteiras, em 1 ano e 2 meses, 3 meses, né? Nós estamos no começo de abril. Em 1 ano e 3 meses, 130 mortos na Nigéria, vilas inteiras de cristãos mortos. A maior evidência da volta de Cristo
acontecer muito em breve, sabe qual é? Não é a guerra, não é os terremotos que estão aí, mas a maior evidência da volta de Jesus é o amor se esfriando de quase todos. Esse é o principal sinal que Jesus volta em breve. Então eu e você devemos pregar o Evangelho, porque Mateus 24 vai dizer que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Todas as outras coisas do começo do capítulo 24 já aconteceram ou estão acontecendo, só falta isso para a volta de Jesus. Deus tinha um propósito, e na sua soberania ele usou Jonas, um profeta que humanamente falando talvez tinha suas justificativas, plausíveis, né? Não, aquele povo é mau, aquele povo matou muitos sacerdotes, aquele povo quando entra num templo eles não querem nem saber, eles destroem tudo no templo. Imagine a nossa igreja aqui, a gente não vai considerar uma pessoa do maligno fazer isso? Hein? Uma pessoa entrar aqui, quebrar tudo aqui, destruir, colocar fogo, apedrejar, acabar com tudo, a gente não vai achar que essa pessoa é enviado do Satanás, hein? Era isso que os ninivitas faziam. Humanamente falando, talvez Jonas teria justificativas para fugir, mas ninguém foge do propósito de Deus. E eu te pergunto, meu querido, minha querida que está aqui ou está assistindo pela internet, até quando você vai fugir? Até quando você vai desobedecer? Vamos voltar para o Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor. Vamos dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero te servir. Eu me rendo diante do Senhor. É melhor assim, irmãos. É melhor nós buscarmos em Deus. É melhor nós confiarmos em Deus, a despeito do que está acontecendo ao redor, a despeito se nós achamos difícil ou não, a despeito se nós achamos que tem recurso ou não. Deus é o maior interessado em que o Evangelho chegue a todo o povo, toda a língua e toda a nação. O pastor que estava lá hoje ministrando para a gente o treinamento sobre conselho missionário, ele falou da igreja deles lá. Só em missões eles vão investir esse ano 15 milhões. 15 milhões, irmãos. E sabe de onde vai vir os recursos? De Deus. Deus vai levantar as pessoas certas na hora certa. Só um exemplo que eu ouvi de lá. Uma pessoa descendente do leste europeu procurou o pastor Arival e disse para ele: pastor, toma aqui 20 mil reais. Eu gostaria que a igreja usasse esses 20 mil reais para que traduza os sermões para a língua russa, para que os meus parentes lá na Rússia ouçam do Evangelho. Um empresário, irmãos, foi lá e ofertou 20 mil reais para traduzir, colocar legenda nos sermões em russo, para que os russos possam ouvir da palavra de Deus. Você não acha que Deus está interessado? Você não acha que Deus abençoa uma coisa dessa? Assim Deus quer usar nós também, eu e você. Eu estou falando de recursos, mas Deus quer usar pessoas. Eu e você devemos dispor o nosso coração, porque tem muita gente ainda que precisa ouvir do Evangelho. É aqui em Nova Brasília, talvez está aqui na praça, talvez é lá seu vizinho, seu amigo, talvez é um colega de trabalho, talvez é o gerente da sua empresa, o dono da sua empresa, ou o seu empregado, não sei. Talvez é um amigo seu. Vamos estar com o nosso coração firmado em Deus. Vamos nos render ao Senhor, vamos nos entregar ao Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor para que venha aqui cantar uma música da banda Purpose. E durante essa música, cante, mas